Na aula de hoje nós vamos abordar momentos de inércia. Definição de momentos de inércia. Então, para explicar melhor fisicamente sobre um momento de inércia, eu gosto de fazer uma comparação com o princípio da inércia, né? Para que nós possamos entender bem, né? o, o sentido físico. Conforme consta na primeira lei de Newton, um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento, né? Desde que não haja uma força externa que tire o estado de repouso ou de movimento desse corpo, né? E a inércia de um corpo ela pode ser mensurada com base na sua quantidade de matéria, ou melhor, ela pode ser mensurada com base na sua massa, né? Por consequência, com base no seu peso, né? Então, por exemplo, se eu comparar um caminhão ou um ônibus com um carro pequeno, por exemplo, eu vou perceber que um caminhão ou um ônibus tem uma inércia é, mais tem mais inércia no caso. Por quê? Porque tanto o caminhão como o ônibus eu tenho uma dificuldade maior para colocar em movimento. Ou seja, a inércia é maior, né? Porque eu tenho uma dificuldade maior de colocar em movimento. E também eu tenho uma dificuldade muito maior de parar, né? Quando estiver em movimento. Então, tanto o caminhão como o ônibus eu tenho uma dificuldade maior de frear, né? Quando comparo com um automóvel pequeno, um carro pequeno, né? Então, em função de um caminhão, né, um ônibus ter muito mais massa e por consequência ter um peso mais considerável, eu tenho uma maior dificuldade de colocar em movimento e também de é, parar o movimento, né? Por, por conta da inércia ser maior. E quando eu entro em um momento de inércia, o sentido físico é parecido, porém entra um conceito novo, né? Juntamente com a questão da inércia, ou seja, o momento de inércia. Por quê? No caso, o momento de inércia vai ser a dificuldade que eu vou ter de flexionar ou torcer um corpo. Quanto maior for o momento de inércia, maior vai ser a dificuldade de eu torcer ou flexionar, né? Ou melhor, né? Vamos pensar num corpo cilíndrico, né? Ou seja, vamos pensar num momento de inércia polar, vinculado à questão da torção. Então até coloquei um desenho para explicar melhor, né? Eu mostro duas figuras, né, geométricas, um disco e um cilindro. Eu vos pergunto, vamos supor que passa um eixo ao longo do próprio eixo X, né? Eu queira colocar ambos em movimento. Qual que eu vou ter uma maior dificuldade para colocar em movimento? E qual que eu vou ter uma maior dificuldade para parar se estiver em movimento? Considerando que ambos os corpos têm a mesma massa e por consequência o mesmo peso, né? Vamos supor que ambos os corpos têm o mesmo peso. Qual que eu vou ter uma maior dificuldade de colocar em movimento e também uma maior dificuldade de parar? Vai ser o corpo da esquerda. Por quê? Porque eu tenho um raio maior. Logo, é mais difícil colocar em movimento o corpo da esquerda. E também, se ambos estiverem em movimento, vai ser mais difícil eu parar o corpo da esquerda. Então, o freio vai ter que ser mais forte no caso da esquerda, né? Porque eu vou ter um momento de inércia polar superior no caso da esquerda, em função do raio ser maior. Então, quanto mais massa, mais distante do eixo de rotação, maior vai ser o momento de inércia, né? Então, não basta eu simplesmente comparar as massas, né, e por consequência os pesos, porque nesse caso, por exemplo, se eu supor que os pesos são iguais, eles não vão ter um momento de inércia igual. Por quê? O momento de inércia é mensurado com base na massa, né, que está distante do eixo de rotação, né, de um eixo de referência, né? Então, quanto mais massa, mais distante daquele eixo de rotação, ou melhor, em relação à linha neutra, né, em relação ao ponto, o centro geométrico, maior vai ser o momento de inércia. Então, vamos pensar o seguinte: quanto mais massa, mais distante do ponto G, maior vai tender a ser o momento de inércia, né? E nesse caso,
maior vai ser o momento de inércia polar, né? Então, à medida que eu vou modificando a geometria e jogando mais material mais distante da linha neutra, maior vai ser o momento de inércia, né? Então, com isso, surgem essas relações que vocês estão vendo, né? Então, o que está sendo mostrado? Está sendo mostrado justamente uma parcela infinitesimal de área, né? Uma área infinitesimal que pode estar distante do ponto G, né? Do ponto de origem, uma distância x e uma distância y, né? Então, se eu considerar que eu tenho uma parcela, uma área infinitesimal, quanto maior for o x, maior vai ser o momento de inércia em relação ao eixo y. E quanto maior for o y, maior vai ser o momento de inércia em relação ao eixo x, né? De novo, quanto maior a distância em relação ao eixo x, maior vai ser o momento de inércia em relação ao eixo x. Quanto maior a distância em relação ao eixo y, maior vai ser o momento de inércia em relação ao eixo y, né? Porque quanto mais parcela de material mais distante do ponto de referência, maior vai ser o momento de inércia, né? Obviamente que depende da quantidade de massa e também da distância em relação a esse ponto de referência que eu estou me referindo, né? Obviamente. Então, a partir dessas equações, quando... Vamos dar um pulo agora. Quando eu tiver um corpo retangular, eu vou deduzir a equação e vou chegar na seguinte relação, né? Que o momento de inércia é igual a b vezes h ao cubo sobre 12. Então, essa equação a gente vai usar para muitos casos, né? Em muitos casos a gente vai estar usando essa equação, né? Quando a gente tem uma geometria quadrangular ou retangular, né? Então, por exemplo, se eu estou calculando o momento de inércia em relação ao eixo x, vocês percebam que a altura vai influenciar muito mais do que a base, né? Porque essa altura vai mostrar a distância de material que eu vou estar distante do eixo x, né? Que nem eu havia comentado, né? Então, quanto mais material mais distante do eixo x, maior vai ser o momento de inércia, né? Então, por exemplo, vamos supor que a altura seja maior do que a largura. Se a altura for maior que a largura, o momento de inércia em relação ao eixo x vai ser maior do que o momento de inércia em relação ao eixo y, né? Porque se eu for analisar o momento de inércia em relação ao eixo y, a largura vai ser a altura e a altura vai ser a largura, né? No caso, eu vou ter que virar, né, essa figura. Eu viro 90 graus para analisar o momento de inércia em relação ao eixo y. E com isso, se eu calcular o momento de inércia em relação ao eixo y, a minha altura vai ser b, né? E a largura vai ser h. Então muda a perspectiva. Por isso que o momento de inércia em relação ao eixo x vai ser maior do que o momento de inércia em relação ao eixo y. Se eu considerar que a altura é maior que a largura, né? Então essa equação vai ser muito importante, né? E eu vou mostrar como aplicar ela mostrando um exemplo. Além disso, eu também tenho, dessa equação, né, que mostra como calcular o momento de inércia, também tem o teorema dos eixos paralelos, que eu pego um momento de inércia de uma parcela de área e somo com a área dessa parcela, né, que eu estou analisando, multiplicado pela distância de centro a centro ao quadrado, que seria o centro geométrico de toda a figura e o centro geométrico apenas daquela parcela que eu estou analisando. Então, vou mostrar isso através de um exemplo. Então, agora a gente vai dar um salto e vamos pegar o exemplo 10.6 para mostrar justamente essas questões. Determine os momentos de inércia da área da seção reta da viga mostrada na figura 10.10a, em relação aos eixos x e y que passam pelo seu centroide. Então aqui eu estou mostrando o centroide,
Vamos ver um detalhe aqui. 300, 300, 100, 100, 250. Aqui eu tenho 250 também. Beleza. Tá, então. A gente quer calcular o momento de inércia, relação eixo x em relação ao eixo y. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós precisamos calcular o momento de inércia de cada parcela, que está destacado. Então, eu sempre vou separar o meu perfil em algumas partes, né? Então, aqui eu tenho a parte A, a parte B e a parte D. Por que isso? Porque eu vou calcular o momento de inércia de cada parte e depois aplicar o teorema dos eixos paralelos, né? Para calcular o momento de inércia total, né? Em relação ao eixo x e também em relação ao eixo y. Né? Vamos lá, então. Retângulo A. Como é que eu faço para calcular o momento de inércia do retângulo A? Aqui já está mostrando o teorema dos eixos paralelos, né? Já está mostrando diretamente. Então aqui já está mostrando a equação, né? do momento de inércia, né? Aplicando o teorema dos eixos paralelos, onde eu calculo o momento de inércia apenas daquele retângulo e somo com a área do retângulo multiplicado pelo d ao quadrado, como eu havia comentado. E o mesmo eu faço considerando o mesmo eu faço em relação ao eixo y, né? Como vocês estão vendo. Então, para cada retângulo, eu vou calcular o momento de inércia em relação ao eixo x e em relação ao eixo y, aplicando o teorema dos eixos paralelos. Né? Vamos lá, então. O que a gente está aplicando? Aqui dentro, eu tenho quem? BH ao cubo sobre 12. Né? Tá escrito aqui em cima. Então, vamos voltar. Vamos analisar a peça A. A peça A tem uma largura de 100 milímetros e altura de 300 milímetros. Então, vai ser 100 multiplicado por 300 ao cubo dividido por 12. 100 multiplicado por 300 ao cubo dividido por 2, conforme eu havia comentado. Beleza. Como é que eu faço para calcular a área daquela peça? 100 vezes 300. Né? 100 vezes 300 corresponde à área daquela peça. Agora vem a parte mais que tem que ter mais cuidado, né? Que é o d ao quadrado. Então, o d é a distância de centro a centro. Que centro, professor? O centro do perfil até o centro da peça. O centro do perfil vai estar nesse ponto, que eu vou chamar de zero. E o centro da peça vai estar a 200, já está pronto aqui, ó, 200 milímetros, porque a largura dessa peça central é de... Onde é que está sendo mostrado? Não está mostrando, mas a gente pode deduzir, porque se aqui eu tenho 200, 150, então a altura dessa peça B vai ser de 100 milímetros, né? Obviamente. Porque a metade de 300 vai ser 150, para chegar em 200 eu vou ter 50, né? Mas enfim, aqui já está sendo mostrado diretamente, né, a distância do centroide da peça A até o centroide do perfil, né, que vale 200. Então eu introduzo 200 no lugar do D. Calculo e obtenho o valor. Né? Depois eu vou fazer o mesmo para o Y. Para eu fazer para o Y, o que eu tenho que fazer? Virar folha. Se eu virar a folha em 90 graus, talvez eu consiga enxergar melhor, né? Porque agora a minha largura passa a ser 300 e minha altura passa a ser 100, né? Vamos lá então. A largura passa a ser 300, como vocês estão vendo, e a altura passa a ser 100. Para calcular a área, eu aplico os mesmos valores, né? A largura vai ser... tanto faz, né? A ordem, né? Porque vai ser base vezes altura, no caso. Lembrando que a base, nesse caso, vai ser 300 e a altura vai ser 100, né? E agora a distância até o centro vai ser de quanto? Na direção X vai ser 250, tá aqui, ó. A distância do centroide do perfil até o centroide da peça A, né? Vai ser de 250, como vocês estão vendo. Com isso eu calculo o momento de inércia em relação ao eixo Y, né? Para o retângulo A. Agora a gente vai para o retângulo B. Retângulo B. E vai ser muito parecido, né? Porque uma peça com as mesmas dimensões, né? Que estão às mesmas distâncias, só que na parte de baixo, né? Então, de novo, a base vai ser 100 e a altura vai ser 300. Vamos lá, então.
Base 100, altura... Opa, o que houve aqui? Ah, não, a peça D é a peça central, não, desculpa, eu tava pensando na peça D. Então, eu tava pensando na peça D, que sim, né, a peça D tem 100 de base e 300 de altura, né? Então peço desculpa aí pelo equívoco, porque eu tava pensando na peça D, né? Tava pensando na peça D, né? O que eu acabei de comentar em relação à peça D. Então a peça D tem 100 de largura e 300 de altura, né? 100 de largura e 300 de altura. E a distância até o centro geométrico do perfil vai ser de 200, né? O ponto D, né? Como vocês estão vendo, até o ponto central de perfil. Em relação ao eixo Y, vai ficar invertido, né? No caso, a base vai ser 300 e a altura 100, né? Por quê? Porque quando eu faço em relação ao eixo Y, eu tenho que virar a folha, e quando eu virar a folha, a largura passa a ser 300 e a altura passa a ser 100. E a distância do centro da peça até o centroide do perfil vai ser de 250, né? Quando eu estou analisando em relação ao eixo Y. Então tá aqui, ó, 250. E com isso eu calculo, né? Então ficou igual ao retângulo A, né? O retângulo D e A ficaram iguais, né? Porque tem as mesmas dimensões, as mesmas distâncias em relação ao centroide do perfil. Agora eu vou para o retângulo B, que daí sim, né? É o retângulo que está mais escuro, né? A base vai ser quanto? 250 mais 50. 250 mais 50, tudo vai ser 600. A base vai ser 600 e a altura vai ser 100. Então, base 600, altura 100. E depois, quando eu virar a folha, a base vai ser 100 e a altura 600. Beleza. Por que que para o retângulo B eu não apliquei o teorema dos eixos paralelos? Pelo seguinte motivo. O centroide do meu perfil coincide com o centroide da peça B, né? Então, como o centroide da peça B coincide com o centroide do perfil, não tenho por que eu aplicar o teorema dos eixos paralelos. Eu até poderia aplicar, né? Só que o meu D vai ser igual a zero, né? O D vai ser igual a zero. Porque qual a distância do centroide da peça B até o centroide do perfil? A distância é igual a zero. Então o D vai ser igual a zero. Logo, não tenho por que eu aplicar o teorema dos eixos paralelos, sendo que o centroide da peça B coincide com o centroide do perfil, né? Depois de encontrar o momento de inércia em relação a eixo x e em relação a eixo y para cada peça, no final o que eu vou fazer? Eu vou somar, né? Somando, eu obtenho o momento de inércia em relação ao eixo x e o momento de inércia em relação ao eixo y para esse perfil mostrado, né? Então, para esse perfil, né, que vocês estão vendo nessa figura, 10.10, obtenho o momento de inércia em relação ao eixo x e o momento de inércia em relação ao eixo y.